O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, boa noite, querida Esther. Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Tudo bem? Olha, graças a Deus. Para nós é uma alegria imensa estar com você novamente, querida. É sempre uma alegria imensa você. Não estou ouvindo. Agora, deu certo, né? Eu que Agora tá agradeço certo. mais uma vez por estar presente. Muito obrigada. Mas que bom. Nós estamos muito felizes, tá, minha querida? Então, nós já vamos convidando também esses que estão participando conosco, esses irmãos queridos, que sejam bem-vindos. Então, meus irmãos, nós temos hoje nossa irmã Esther Curti, que ela é estudante e tarefeira no Centro Espírita Allan Kardec, em Além Paraíba, e já falou para a gente muitas vezes. Ela tem um sorriso muito lindo e isso nos encanta mais ainda, meu amor. Então, meus irmãos, uma boa noite para todos nós e vamos para a nossa prece. Vamos elevar nossos pensamentos para fazer a nossa prece juntinhos. Pai de misericórdia, de bondade, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aprendermos e refletirmos sobre os ensinamentos da doutrina espírita, que tanto nos faz um bem e nos indica o caminho para chegarmos a ser espíritos puros. Pedimos, então, a esses bons espíritos, a nossa mentora Zilda Gama, para inspirar a nossa querida irmã Esther, que vai trazer o trabalho da noite, que possamos refletir, pois são todos ensinamentos para o nosso próprio bem. E que os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, possam estar atentos, com a mente aberta e o coração, e que possamos praticar tudo aquilo que aprendemos. Muito obrigado, Senhor, e pedimos que nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Então, minha querida, agora você traz o seu estudo da noite.
Muito obrigada. Eu não sei se vai dar para poder transmitir aí para vocês aí. Deu certo? Ótimo. Bom, nós vamos falar então hoje sobre conselhos. E da onde que surgiu esse tema aí para a gente poder conversar sobre ele? Surgiu de um livro que é uma psicografia de José Raul Teixeira, e o espírito é Benedita Maria, e o título, né, do nosso estudo está lá no capítulo 64 desse livro, que é o livro Ações Corajosas para Viver em Paz. Então, a gente já vê aí, será que os conselhos, né, estão dentro dessas ações? Começa lá a página dela falando o seguinte: há um dito popular que afirma que, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Então, nós já começamos as nossas reflexões lembrando desse dito popular. E aí a gente reflete não só sobre esse dito popular, mas sobre diversos outros ditos populares da nossa cultura. Quantas e quantas vezes nós escutamos diversas frases que às vezes são passadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos tios, ou pelas pessoas, né, um vizinho, alguém que seja conhecido de nós, e aí as pessoas sempre falam: não, a minha avó falava isso, não, a minha tia, ela falava isso, isso e isso. Então, muitas vezes a gente escuta essas questões que são culturais e elas vão passando de geração a geração. E muitas vezes aquilo que é dito, não falando sobre essa frase em si, mas muitas vezes as coisas que são, as informações que são passadas para a gente, muitas vezes elas não têm comprovações nenhuma. Apenas é alguém que, né, no passado tinha aquilo como uma afirmativa, aquilo como certo, e aí ela passa aquilo ali que ela tem como certo para frente. E às vezes as pessoas falam assim: a gente tem que respeitar, né, os mais velhos. É claro, a cultura, ela vem de toda essa história. A cultura, ela vem disso que as pessoas, né, mais antigas vão passando para a gente. Muitas coisas que hoje nós somos e o que nós sabemos e o que nós fazemos é graças às pessoas que vieram antes de nós. Então, em nenhum momento eu estou falando a questão de não temos que dar ouvidos às coisas antigas. Nós temos que ouvir, sim, mas a gente tem que entender a realidade atual em que a gente vive. Então, parando para analisar essa frase, né? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. E aí? Vem uma interrogação após a frase. Não é simplesmente a gente pegar essas frases e ter elas como certas. Vamos ver o que a Benedita ela vai falar para a gente em relação a essa frase? E aí ela continua, ó. Assertiva parece um pouco exagerada, pois deixa transparecer a ineficácia ou a inutilidade de um conselho. Cremos que não se deva tomar a questão com tal extremismo. Então, quantas vezes a gente vai pegar, né, principalmente essa questão da frase, porque nós vamos falar sobre os conselhos, a gente vê como que essas frases, né, igual eu disse, né, anteriormente, que são uma cultura que é passada para a gente, alguém vai falar sobre aquilo para nós, e aí aquilo tem um certo exagero nas frases, né, na fala, e a gente vai ver principalmente nessa. Ela está totalmente exagerada, ela está no ponto assim máximo. Se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Então, ou seja, exagerou ali total. Não está falando um pouquinho mal ou um pouquinho bem do conselho. Está falando para o conselho que você não tem que dar conselho. Que a gente não tem que dar conselho. Então, ela está bem exagerada, essa frase. Por quê? Ela vai falar o quê? Que o conselho ele não tem eficiência nenhuma.
né? Ele é ineficaz. A pessoa que dá um conselho não tem eficácia, né? Aquilo ali não tem, não traz nada de bom. E ela vai falar que o conselho, ele não é útil. Essa frase, quando a gente pega essa frase, né? Nós vamos ver o quê? Que ali a pessoa está falando o quê? Não tem utilidade. Conselho não é bom de jeito nenhum. E aí ela vai falar que a gente não tem que tomar, né, as questões com isso, com os três extremismos. Boa noite, Marta. Obrigada. Porque muitas vezes, na nossa vida, nós pegamos as coisas, principalmente questões que vêm do passado para nós, e a gente vai levar tudo aquilo ali ao extremo. A gente leva tudo aquilo ali ao ponto máximo da coisa. Então, alguém chega para a gente falando sobre algo, e aí contando alguma coisa, e a gente fica assim, nossa, então a gente leva tudo aquilo ali a um ponto máximo, né, ao extremo. E a gente não tem que levar as coisas ao extremismo. Então, essa frase que a gente disse lá no início, né, que a Benedita, ela utiliza ela para poder iniciar o estudo, a gente vê que ela é uma frase que ela leva a gente ao extremismo e leva a crer que nós não devemos dar conselhos. E aí, hoje, o estudo é para a gente poder estudar, para a gente poder compreender, para a gente poder entender sobre conselho. Qual o ponto, né, para a gente poder falar sobre conselho, para a gente poder dar um conselho. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. A gente vai tentar o quê? Desmistificar essa frase, que é o que a Benedita fez e é o que nós vamos fazer hoje aqui conversando sobre isso. E aí, eu vou começar a falar sobre essa questão, então, do conselho, para mostrar para a gente a importância, para mostrar pontos, né? Pontos tanto positivos quanto negativos dos conselhos. E aí ela vai começar assim, né? Vai continuar falando assim, ó. Há conselhos que realmente são nefastos, principalmente quando as suas recomendações são da má índole, quando se aconselha a fazer mal a alguém, a matar, a mentir, a abandonar compromissos assumidos, a usar determinados vícios e etc. São maus conselhos e merecem reprovação. Então, aí nós vamos analisar essa questão quando ela fala sobre isso, sobre essa questão desses maus conselhos. O que nós estamos fazendo em relação a esses conselhos aí, né? Quando ela fala que são nefastos. E aí ela vai dar exemplos, né, desses tipos de conselho, dessas recomendações. Por que nós, muitas vezes, damos ouvidos a esses tipos de conselhos? Por que nós paramos para ouvir e analisar esses tipos de conselho? Por que muitas vezes nós replicamos esses tipos de conselho? Porque às vezes alguém dá um conselho para a gente, e aí o que a gente faz? A gente compartilha esse conselho com alguém. Poxa, a pessoa me falou que era para mim fazer isso, isso, isso. A gente vai lá e conta aquilo para outra pessoa. E aí essa pessoa escuta e fala, poxa, eu estou passando por uma coisa na minha vida, talvez se eu fizesse isso, iria resolver. A gente vê aí como tem se falado, né, dessa questão de jogos aí de azar, como isso tem tomado uma proporção muito grande nas mídias, né, sociais. A gente vê aí a tal da CPI das bets, e aí muitas vezes a gente vê pessoas falando, não, vou compartilhar, já vi isso lá na loja de pessoas conversando uma com as outras. Não, estou com um joguinho agora, muito bom, dá para ganhar dinheiro com ele. Vou compartilhar o link com você, falando com uma amiga. A pessoa pensa, poxa, eu posso ir lá, né, jogar, vou apostar o meu dinheiro que eu tenho ali naquele joguinho, e aí a pessoa, às vezes, acontece o quê? A pessoa se dá mal. A pessoa, às vezes, ela perde dinheiro ali que ela ia pagar uma conta de luz, uma conta de água.
E aí ela fica sem aquele dinheiro ali para poder fazer algo. Por quê? Porque ela escutou o conselho de alguém. Porque ela escutou que alguém estava falando com ela. E aí essa pessoa faz o quê? Não, eu joguei e eu ganhei, eu vou compartilhar esse jogo com outras pessoas. Gente. E aí a gente vai ver, porque aí quando a gente vai ler, né, o que a Benedita está falando aqui, matar, né? Não, a gente não é, né, capaz disso, né? De matar alguém, de ser um assassino. Às vezes não um assassino de pessoas, mas às vezes um assassino de esperança. Um assassino de coragem. Porque aí a gente não deixa com que a outra pessoa vá em frente, com que a pessoa vá e faça algo positivo. A gente dá conselho que deixar a pessoa lá embaixo. Ao invés de a gente dar conselhos positivos para levantar o astral da pessoa, a gente vem com coisas que abaixem o astral da pessoa, né? Que elimine toda a força de vontade daquela pessoa de ir à frente e fazer alguma coisa positiva. Isso é matar. Isso é matar a força de vontade, é matar a coragem. Isso é matar também. Será que tipo de conselho que nós estamos dando às pessoas? Será que a gente está analisando o que a gente está falando com as pessoas? Porque esses tipos de conselho, olha lá que a Benedita fala, merecem reprovação. A gente tem que reprovar esse tipo de conselho. Tanto a gente escuta, tanto a gente ouve alguém falando, tanto se a gente vai falar com alguém. Então, por que a gente segue esses tipos de conselho? Por que a gente dá ouvido para esses tipos de conselho? Ah lá, eu dei outros exemplos. Não ao perdão. Às vezes a pessoa fala, vai perdoar de novo? Vai convidar o seu parente lá para a festa, aquele parente que sempre arruma confusão, aquele parente que sempre fala mal. Não quer, a gente escuta essa pessoa, é verdade, né? Não vou convidar ele, não. A pessoa estava pensando em perdoar já, em chamar a pessoa de volta para a família. Aí escuta alguém falando, realmente, seja um amigo ou seja realmente um parente. Realmente, né, aquela pessoa só arruma confusão. Não vou chamar ela, não. Realmente, né, aquela pessoa só faz isso, isso, aquilo. Só sabe falar mal. Então, não vou chamar ela, não. Ou a pessoa fala, você vai perdoar de novo? Você já está conversando com essa pessoa de novo? Essa pessoa sempre faz coisa errada, né? Lá vai você emprestar alguma coisa para ela, ela nunca te paga de volta, ela nunca te devolve, né? Não, corta a relação com essa pessoa de uma vez por todas. Falta só hoje. Você vai tantos dias, a gente às vezes escuta isso, porque principalmente as pessoas que frequentam, vão todos os dias ao centro. Aí, às vezes, alguém, né, quer que a pessoa vá a uma festa, ou algum aniversário, ou algum evento, aí vem com essa frase, né? Falta só hoje. Você vai tantos dias. Você nunca falta. Você está lá toda semana. É só um dia que você vai voltar ao centro. Né? O que custa a gente? Poxa, é mesmo, né? O que custa voltar um dia só? Um dia só não é nada. E às vezes nós mesmos, os próprios espíritas, falamos isso com outras pessoas. Você foi a semana toda. Não tem problema você voltar só hoje, não. Para ir não sei aonde, para ir não sei o quê. E aí? Então, outros tipos de conselho que a gente dá ouvidos e que a gente escuta, né? Falar mentiras, seja no serviço ou dentro de casa com a família, com amigos. Então, a gente vai ouvindo essas questões, ouvindo pessoas falando sobre isso, ou pessoas dando conselhos para que a gente fale mentira. Fale mentira com amigo, fale mentira dentro de casa. Não fala, às vezes tá aí a Maria Rita, né? A gente tá na rua, vai lanchar. Eu falo com ela, Maria Rita, não fala com sua avó, que a sua avó que está lanchando, não. Está errado. Né? Eu tô dando um conselho para minha filha, ensinando ela a falar mentira. Aí ela vai, chega e começa a rir, né? Porque criança a gente sabe como é que é. Aí ela já chega e começa a rir, né? Meu pai fica assim, onde você estava? Eu fico assim para ela, ensinando a falar mentira. Olha como que eu estou aconselhando a minha filha de uma forma errada. Né? Eu estou errada. Eu estou aconselhando ela a não falar a verdade. Isso está errado.
E às vezes, quem dá ouvidos, né, igual ela, uma criança, está começando a aprender as coisas, está com 7 anos. Então, para ela está escutando aquele conselho, ela toma aquilo como uma verdade, como certo. E aí passa a ouvir esse tipo de conselho. É lá de pequeno que a gente também começa a ensinar essas questões. A internet aí com diversas informações confusas. Gente, principalmente agora com essa questão da inteligência artificial. O cuidado que a gente tem que ter é compartilhar um vídeo. Eu vejo pessoas compartilhando vídeo aí sem noção. Vídeo que está na cara, que é uma montagem. E aí a pessoa pega e compartilha aquele vídeo. Aí alguém escuta e fala, poxa, é verdade. Ou a pessoa vai lá, né? Hoje em dia o Google é o nosso médico, a gente vai lá e pesquisa no Google. Google, estou sentindo isso. Aí o Google fala, faz isso, isso. Ele está dando um conselho, né? É um computador dando um conselho para o adulto. O computador está falando assim com você, faz isso, isso e isso. Aí nós, adultos, né? Seres inteligentes, né? Vamos lá, a gente lê aquilo ali e toma aquilo como uma verdade. Então, eu vou fazer isso aqui. Às vezes a gente está vendo que aquilo ali não é certo. E aí a gente vai compartilhando vídeos, né? E outras questões que não são bacanas, que não são legais, a gente curte. Só da gente estar ali visualizando, parando para visualizar, quando você para, você começa a ver um vídeo, você vê que aquele vídeo ali não é legal e você continua assistindo ele, você está dando visibilidade para ele. E a partir dessa visibilidade, ele vai aparecer para mais e mais pessoas. E aí você curte. Fala, nossa, vou curtir. Às vezes é uma fake news, né? E a pessoa não busca informações. Eu falo com meu pai, tudo que a gente vê na internet que traz dúvida, pesquisa. Vai no Google, digita lá, né? Pergunta para outras pessoas, porque às vezes no Google você não vai achar informações, mas pergunta para outras pessoas sobre aquela informação ali que você está vendo. Será que aquilo é verdade, é mentira? Antes de você compartilhar. Porque às vezes para você aquilo ali não vai fazer diferença. Mas aquilo ali pode ser algo que para alguém vai mudar a vida dela. Ela vai mudar a ideia. Ela está com a ideia de alguma coisa, ela vê ali um vídeo ou uma postagem, algo assim, e ela muda o olhar dela. Quando vê, ela está fazendo outra coisa, por causa daquilo ali. E aí, continuando, a gente vai ver que nós reconhecemos o erro, né? Nós sabemos o caminho. Só que ainda assim, a gente vai dando ouvido para esses conselhos. E aí eu trouxe essa história que está lá no livro de Jesus no Lar, no capítulo 11, que é O Santo Desiludido, que vai ilustrar muito bem para nós essa questão do conselho. Igual eu falei lá anteriormente, às vezes a gente acha que esses conselhos maus é só aqueles conselhos que falam para trair, para matar, para isso, para aquilo, mas a gente vai ver aqui nessa história, Santo Desiludido, que Jesus conta aos discípulos como que isso vai além apenas dessas questões de matar, de roubar. Então, ó, vamos ver. Um venerado devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis. E o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se o homem ativo e de boa fé lhe trazia a apreciação de algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias.
Isso é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito: é disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isso é luxúria. Vem orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isso é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja a desordem. Venha orar, subtraindo-se à tentação. Subtraindo, perdão. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com inexplicável assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto, desesperado, indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal trovelinho, sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Então, quantas vezes, né, nós nos pegamos ali em momentos igual esse aí, né, que eles tinham ali como um santo, né, iam ali pedir conselhos para essas pessoas, para ele, e aí todo mundo que ia pedir conselho para ele, ele falava para a pessoa não fazer, né? Não faça isso, né? Não, não faça isso. Não vai para tal lugar, isso não é bom, não vai. Então, ele estava ali naquele momento matando a esperança, né? Matando a coragem, matando a vontade de viver daquelas pessoas. Porque elas achavam que tudo que elas planejaram, ou tudo que elas tinham vontade de planejar, era errado. Então, elas deixavam de fazer. Ficavam pessoas o quê? Sem fazer nada, paradas no tempo, olhando, sei lá, para ontem, ou para sei lá qual lugar. Então, o corpo, se nós estamos aqui reencarnados, o corpo ele precisa de movimento, a gente precisa de ação, a gente precisa agir, para que dessa forma a gente vá adiante. E então, nós vamos ver lá no livro dos médiuns, na Identidade dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar: os espíritos, então, que induzem ao erro, estão sempre conscientes do que fazem? Então, não só os desencarnados, né, que estão ali, muitas vezes, dando esses maus conselhos para a gente. Nós também, às vezes, damos maus conselhos. Então, só para aliviar a nossa culpa, a gente vai pegar essa questão aqui, ó. Não. Há espíritos bons, mas ignorantes. Podem enganar-se de boa fé. Quando tomam consciência da sua falta de capacidade, eles a reconhecem e só dizem o que sabem. Então, muitas vezes nós somos tomados ali, pessoas vêm até nós pedir conselho e a gente aconselha a pessoa, depois a gente fica assim, a pessoa acontece alguma coisa na vida da pessoa, a gente vai ver até isso ali mais à frente, a gente fica assim, poxa, eu fiz a pessoa ir para o lado errado. Só que a gente às vezes não tinha consciência daquilo ali. Mas a partir do momento que a gente tem consciência, né, e com os estudos, e nos direcionando e evoluindo cada vez mais, a gente começa a compreender.
E aí a gente para de dizer o que a gente não sabe. A gente só começa a dizer o que a gente sabe. Então, é assim, é questão de evolução. Então, não se culpe hoje por algum conselho que você deu e que não foi tão bom, que não foi tão legal, que foi ruim. Normal, acontece. Mas que a gente possa ter a consciência. A gente vai ver mais à frente ali. A Benedita, ela dá uma cartilhinha para a gente dar um conselho. Antes a gente dar um conselho, o que a gente deve fazer. Então, a gente vai criando essa consciência, vai evoluindo e compreendendo cada vez mais. E aí ela continua, ó. Porém, temos visto conselhos que refletem o pensamento de Deus na boca dos seus filhos, orientando para a luz e para a aventura. Os conselhos, o quê? Para que alguém estude, para que alguém trabalhe, para que alguém faça as pazes, para que alguém retorne ao seio da família, para que perdoe alguma ofensa, dentre outras. Então, será que a gente dá ouvidos a esses conselhos? São os conselhos que a gente deve dar ouvidos, são os conselhos que a gente deve seguir sempre e compartilhar. A lembrança, né, ao estudo. Ó, quarta-feira tem estudo lá na Kardec, às 7h30, vai lá, vai ser bacana ter você com a gente. Ó, hoje tem palestra pública, né? Aqui o link aqui da minha palestra, eu vou compartilhar para você poder ouvir. Ô, fulano, você, né, já estudou para a prova tal? Porque nem tudo em questão espiritual também, né? A gente precisa de trabalho, a gente precisa do emprego. Será que a gente lembra alguém de estudar para um concurso? Será que a gente lembra alguém de estudar para uma prova? Ou será que a gente escuta, né, esses conselhos, né, quando alguém fala com a gente, vai estudar para a prova, né, vai para tal lugar. Será que estamos dando ouvido para esses conselhos? Trabalho constante, convites que aparecem para a gente poder ir em algum lugar. E aí a gente pensa que trabalho é só que trabalho de movimentar mesmo o corpo. Às vezes é você ir, o convite de alguém, vem aqui no asilo. Igual esses dias foi eu e minha filha eu acabei levando meu filhinho também, na festinha que teve ali no asilo. Levei eles. E aí, chegando lá, você senta, você vê idosos, você vê outras pessoas, você se diverte, você brinca, você ri, você faz alguém rir. Isso é trabalho do bem. E a gente escuta alguém convidando a gente para ir. Não, festinha de idoso, não vou não, né? Por que a gente não dá ouvidos a esses conselhos? Ao perdão, quando a pessoa aconselha a gente, perdoa mais uma vez, somos falhos, erramos. E eu falo com meu pai, pai, você é a minha base. Ele é a minha base. Então, é ele que eu conto para tudo que acontece. Deu alguma coisa de errado na minha vida, eu recorro ao meu pai e minha mãe. São as duas pessoas com que eu conto. Aí ele reclama, eu falo, pai, você não pode reclamar. Porque eu sei também que vai ter alguém que vai contar comigo, que eu vou ser a base dessa pessoa. Que se acontecer alguma coisa de ruim na vida dela, ela vai recorrer a mim. E aí a gente fica assim, não perdoa. Né? Não perdoa, não. Porque fulano está fazendo isso, aquilo que a sua... mas o tanto de coisa boa que a pessoa fez. Olá, Ana, tudo bem? O tanto de coisa boa que a pessoa fez na nossa vida. Será que a gente tem consciência disso? Perdão é isso, é a gente pensar no que a pessoa fez de positivo pra gente. Porque a gente não perdoa porque a gente só fica pensando no que a pessoa fez de ruim. A união da família e a união do centro espírita. De unir as pessoas, de estar junto. Fulano, vai ter uma confraternização, vai ter um seminário agora esse mês que vem vai ter um seminário. Vamos lá, vai ser bacana, todo mundo junto, todo mundo unido. A gente prefere não escutar esses conselhos, não, tem outras coisas para fazer. Fulano, aniversário da casa tal, vamos lá prestigiar, vamos lá junto, a mostrar que o movimento é unido. Não, vou não. Eu já frequento o centro aqui, vou no outro lá para quê?
E a questão de corrigir com carinho, né, com as falas, né, que ao invés de gerar atrito, né, ouvir esses conselhos, né, da fala mansa, da fala branda, da fala com calma. E aí tem esse vídeo, que eu não vou mostrar para vocês, mas vocês podem pesquisar ele lá no YouTube. São 10 conselhos que ele listou, está lá no YouTube, 10 conselhos listados de Chico Xavier, para que nós possamos ouvir e tentar, tá? Colocar em prática. Porque às vezes é difícil. Às vezes é difícil. E aí, quando a gente pega essa imagem desse cara aí que fez muitas coisas importantes durante a sua vida aqui, né, sua última encarnação aqui na Terra, a gente vê, olha quantos livros ele deixou para a gente. E livros são conselhos. Quando a gente pega um livro, a gente lê ali e tira ali dali uma coisa de bom, a gente tirou um conselho bom dali daquele livro. Quantos e quantos livros dele a gente utiliza, né, em nossas palestras, em nossos estudos, para complementar aquilo que a gente tem. Mais de 400 obras psicografadas, mais de 400 conselhos diversos em cada página dos livros que foram psicografados por ele, que vieram através dos espíritos, que nos dão conselho todos os dias. Quando a gente levanta, o nosso anjo da guarda está aconselhando a gente fazer alguma coisa de bom. Está falando para a gente, vai lá fazer isso aqui, ó. Vai para esse lado, escuta, pega o celular e vê ali, ó, que a pessoa está te mandando uma mensagem, que lá no grupo do centro tem uma coisa importante para você poder ver, né? Não fica nervoso, não. Tem paciência. Aí a gente faz o quê? Igual comigo hoje. A gente quer brigar. Estava eu brigando com o cara, porque eu estacionei num lugar e ele falou que ali era garagem. Eu comecei a brigar com ele falando que ali não era garagem. Segurando meu filho no colo. Eu estava comentando isso. Eu com meu filho no colo de 7 meses, sacola e mochila, discutindo com o homem, falando que ali não era garagem. Que eu queria ver a polícia lá rebocar meu carro. Ô, gente, a gente não tem consciência. O meu espírito protetor nessa hora devia estar gritando, oh, minha filha, você está com a criança no colo, você quer brigar. E aí, a gente não ouve. Depois que passa, a gente fica assim, gente, por que eu não entrei no carro e fui embora? Era só eu ter entrado no carro e ir embora. Se eu estou certo, se eu estou errado, se eu estou isso, se eu estou aquilo, né? Mas às vezes a gente quer ter razão. Aí a gente quer discutir com o outro. A gente quer brigar com o outro. Porque eu sabia que ali não era garagem, mas se virou, né? Que virou, que seja garagem a partir de hoje. Deixa o outro ter a razão dele. Eu não tenho que ficar brigando para provar se eu estou certa ou se eu não estou certa. Ainda mais com um bebezinho no meu colo. Eu querendo brigar. Aí veio um rapazinho lá, que é o caminhoneiro do frete, falou comigo, entra dentro do carro, vai embora, querendo pegar minha bolsa. Eu, não, eu tô certa, eu não tô com pressa. Eu não tô com pressa. Ainda apareceu mais um, né? Meu espírito protetor foi tão bondoso comigo que ainda mandou mais um. Falou, ela não tá me ouvindo, eu vou mandar um encarnado para ver se ela escuta. E aí veio um encarnado, entra dentro do carro, minha filha. Entra dentro do carro, entra rápido dentro do carro, falando comigo. E às vezes a gente não escuta as pessoas. E aí, a gente vai pegar mais uma questão lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos, a gente já sabe, né? Essa questão aí, muitos de nós já sabem, né? Se os espíritos, eles influem, então, nos nossos pensamentos e ações. Muito mais que imaginais. Influem a tal ponto que, muitas vezes, são eles que vos dirigem. Então, o tempo inteiro, eles estão dando conselhos pra gente. Falando pra gente o que a gente deve fazer. Agora, seja de positivo ou de negativo. Depende do que nós estamos fazendo. Porque também, da mesma forma que o meu espírito protetor poderia estar mandando eu entrar dentro do carro, poderia ter um espírito falando que era para mim discutir, porque eu estava certa. Não é? Como que está o meu pensamento? Para quem eu estou dando ouvido? Aonde eu estou me sintonizando? É isso que vai me dizer que tipo de conselho que eu estou escutando.
Que tipo de conselho eu estou dando ouvidos? É isso. E aí, a partir disso, a gente vai tornar isso uma ação. A gente escuta, a gente age. Não, peraí. Acho que isso aqui vai dar certo. A gente vai lá e faz. Igual quando a gente monta uma palestra, a gente recebe intuição. A gente recebe, né, um conselho. Então, a gente vai lá e monta. E monta a palestra. E aí? Será que eu estou falando coisas positivas? Será que eu estou falando coisas que vão agregar na vida do outro que está me escutando? Os espíritos, então, eles exercem influência nos acontecimentos da nossa vida? Seguramente. Então, a partir do momento que a gente ouve, né, lá, o que eles aconselham para a gente, uma vez que eles aconselham a gente, eles já estão influenciando nos acontecimentos da nossa vida. E aí, tanto os espíritos quanto as pessoas que estão perto de nós. Então, se a gente escuta o que as pessoas falam, vai influenciar na nossa tomada de decisão. A gente escutou o que alguém faz, o que alguém fala com a gente vai tomar uma atitude. Seja um conselho positivo ou um conselho negativo. A gente vai tomar uma atitude em relação àquilo. Qual atitude nós estamos tomando em relação às nossas vidas? Atitudes positivas, atitudes negativas, vai dizer sobre os conselhos que nós estamos escutando, tanto dos espíritos, tanto das pessoas que estão junto de nós. Podemos, então, pedir conselhos aos espíritos? Será que nós podemos pedir os conselhos para os espíritos? Sim, claro que podemos, não tem dúvida em relação a isso. Ela está lá no livro dos médiuns, nas perguntas sobre interesses morais e materiais. Está lá. Porque às vezes a gente faz umas perguntas, mira sem pé na cabeça. Me desculpe, mas tem muitas pessoas que fazem perguntas que não têm nexo. Tem pessoas que fazem perguntas que já sabem a resposta. Então, às vezes, alguma coisa, uma situação está acontecendo na nossa vida, a gente já sabe a resposta. A gente já sabe o caminho. Já viu quando as pessoas falam assim, você está me pedindo conselho, você já sabe o que fazer. Você está me pedindo conselho ou para mim poder aprovar algo de ruim que você vai fazer, para mim falar assim, faz isso mesmo, para você ter um aval, ou para você confirmar que não é para você fazer aquilo. Não tem pergunta que a gente vai perguntar a alguém, quando a gente vai fazer a pergunta para a pessoa, poxa, fulano, está acontecendo isso, isso, isso da minha vida, o que você acha que eu devo fazer? A gente já sabe a resposta. Porque muitas vezes o nosso espírito protetor está ali o tempo inteiro falando com a gente, cara, faz isso. A gente já sabe a resposta. Porque nós sabemos dentro de nós o que é certo e errado. O que machuca e o que faz bem. Mas aí a gente quer perguntar. A gente quer saber. Mas aí não tem problema nenhum. A gente pode pedir conselho? Pode. É claro que pode. Tanto para os espíritos quanto para as pessoas que estão à nossa volta. A gente pode pedir conselho, sem dúvida. Os espíritos bons, eles jamais vão se recusar a ajudar os que invocam cheios de confiança, principalmente quando se trata de assuntos da alma. Mas repelem os hipócritas, aqueles que fingem buscar a luz e se comprazem nas trevas. Então, quando a gente está passando por alguma coisa, a gente vai fazer o quê? Uma oração. Então, através da oração, a gente vai pedir ajuda. Não é assim? E aí, às vezes, a ajuda vem em sono, né? Ou a ajuda, às vezes, vem através de um amigo, ou através, quando a gente pega o celular, de repente aparece algo ali, ou vem uma inspiração na nossa mente, né? De pegar um livro, de buscar alguma coisa, de procurar alguém. E aí, através disso, através dessas ações, os espíritos estão ali ajudando a gente. Porque a gente está com a nossa mente, né, com os pensamentos, com a nossa ação voltada para o bem. A gente está querendo que algo de bom aconteça. A gente está querendo amenizar as nossas dores. Então, os espíritos vão ajudar a gente. Agora, a partir do momento que a gente está buscando conselho para as coisas que não tem nem pé nem cabeça, pode ter certeza que quem vai ajudar a gente são os irmãos que não têm
Não que eles não tenham, eles vão conquistar. Mas que naquele momento eles estão vivenciando coisas materiais, né? Coisas que são para eles positivas, mas a gente sabe que não são. Então, a gente vai receber conselhos desse tipo de irmãos, que ainda não alcançaram a luz, que ainda estão afundados em outras questões. Então, a gente vai receber conselhos desses irmãos, que estão afundados em questões inferiores. Então, por isso que a gente tem que ter consciência das coisas, porque sofrimento na vida é geral. Todos nós passamos por sofrimentos. Mas qual é o meu ponto? Onde eu quero chegar? É isso que vai dizer sobre quando eu vou pedir um conselho para algum irmão, para o nosso anjo da guarda ou qualquer outro espírito. E aí vem a observação, ó. Os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos levar até ele. Do contrário, perderíamos toda a iniciativa e nada mais faríamos sem recorrer a eles. Isso em prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, o homem tem sempre necessidade de adquirir experiências à sua própria custa. É por isso que os espíritos sábios, sempre prontos a nos aconselhar, entregam-nos as nossas próprias forças, como um instrutor hábil faz com seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias da vida, nos aconselham pela inspiração e nos deixa, assim, todo o mérito do bem, como toda a responsabilidade pelas más escolhas. Então, eles vão nos aconselhar. Mas em um momento eles vão pegar a nossa mão e vão falar, ó, vem comigo, vem, igual a gente faz com a criancinha, quando ela está começando a andar, a gente segura na mão e leva ela até no brinquedo. Não vai fazer assim com a gente. Ele vai falar assim, ó, é aquele brinquedo lá, é lá, aquele brinquedinho lá. Pode ir. Aí, cabe a nós escolher, que aí quando a gente vai ver o brinquedinho lá, a gente vai ver, tem um caminho para cá, tem um caminho para cá e tem um caminho aqui no meio. Onde que eu vou? Aí vai caber a nós. Qual caminho a gente vai fazer, percorrer para chegar lá no brinquedinho? Ou se a gente não vai seguir nenhum daquele caminho. Ah, não, quero não. Vou para lá para outro lado. A gente tem esse poder de escolha. Mas os espíritos, eles vão nos aconselhar. Assim como um amigo, gente, como alguém, um familiar nosso, quando dá um conselho para a gente vai escutar. Agora, se a gente vai seguir, já é outra questão, não é? E aí, o mérito é nosso. O mérito, a gente tem que sempre lembrar disso. O mérito daquilo ali, o espírito aconselhou a gente. Mas se deu certo, se deu errado, a consequência vai ser do que eu escolhi. Porque às vezes a gente dá voltas e voltas e voltas para chegar lá. E depois a gente fica assim, nossa, mas demorou demais para acontecer. Mas demorou demais para eu conseguir. Ué, mas demorou demais por quê? Porque você resolveu, né? Igual fica o GPS mandando recalcular a rota, a gente fica entrando em diversas ruas até a gente chegar no nosso objetivo. Que pensar, então, das pessoas que só veem nas comunicações espíritas uma distração passatempo, um meio de obter revelações sobre as questões de interesse pessoal? Os espíritos inferiores gostam muito dessas pessoas que, como eles, gostam de se divertir e ficam satisfeitos quando as mistificam. Não preciso nem falar mais, sem comentários sobre essas questões. E aí, continuando, a Benedita ela vai falar para a gente assim, agora ela vai falar quando nós vamos dar conselhos, ó. Cada vez que você seja chamado a aconselhar, medite na responsabilidade de que se revestirá a sua sugestão e recomende para o bem e para o progresso. Jamais dê conselhos que degeneram, que infelicitem, que perturbem, que desconsiderem a ética ou o respeito. Então, todas as vezes que alguém nos chamar para aconselhar,
para pedir um conselho, que um amigo, ou algum familiar, ou alguém próximo falar, poxa, eu estou passando por um problema, você me ajuda? Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Meditar. E aí a gente vai lembrar de quem? De Jesus. Jesus, sempre quando alguém ia até ele para pedir algum conselho, e a gente vê isso em toda o pouco, né, que a gente tem, é claro, com essas obras, né, que são psicografadas por Francisco Xavier, né, que às vezes Emmanuel traz, ou diversos outros espíritos, Irmão X, ou diversos outros espíritos trazem para a gente, né, um pouco mais da história de Jesus. E quando a gente vai ler tanto esses outros livros, como a própria Bíblia, né, o próprio Evangelho, quando a gente vai ler a passagem, né, da vida de Jesus aqui na Terra, a gente não vê em nenhum momento Jesus respondendo de prontidão às pessoas. Ou ele responde com pergunta, ou seja, ele faz também a pessoa meditar, ou ele dá um tempo. A pessoa perguntou, ele não responde ele de pronto, não, de prontidão, não. Ele para, ele pensa. Então, pensa, gente, Jesus, o maior exemplo que a gente tem, reencarnado, né? Ele é o nosso modelo, o nosso guia. Ele é o governador do planeta. Se ele parava para analisar, ele tirava o tempo dele para poder responder uma pergunta, ele devolvia, às vezes, a pergunta com outra pergunta antes de responder. Quem somos nós, pequeninos? Também devemos meditar. Então, quando alguém vem até nós pedir um conselho, é o que a gente viu lá no início. Se a gente não tem resposta para aquilo, não responde. Espera, aguarda. Olha, eu não consigo responder para você sobre isso que você está me perguntando agora. Eu vou pensar. E eu vou te dar uma resposta. E tira ali que você demora a responder 2 dias, 3 dias. Mas que quando você for responder, que você for dar o conselho, você vai estar consciente. Você vai estar sabendo o que você vai estar falando com a pessoa. E aí, a gente vai aconselhar o quê? Sempre para o bem e para o progresso. Então, sempre para o bem, sempre para frente. A pessoa tem que ir, ela tem que caminhar, ela tem que andar, ela tem que progredir, ela tem que ir rumo para cima, para frente. Sempre pense isso. Se eu estou aconselhando a pessoa, se ela vem me perguntar, eu estou querendo fazer um curso tal, mas isso eu vou ter que fazer assim, 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 assim. Tá, mas ela vai ficar quanto tempo fazendo isso? Isso vai ser bom para ela? Isso vai ajudar ela? Então vai, né? Vai para frente, isso vai ajudar ela a andar, caminhar, ir para frente. Isso vai fazer bem para a vida dela e para a vida das pessoas que estão à volta dela. Então vai. É assim que a gente tem que pensar antes de responder alguém. Recomendar sempre para o bem e para o progresso. Lá na questão 640, Kardec vai perguntar, para a gente entender sobre a questão do conselho, aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achado feito, dele tira partido. É o que aprova. É o que teria praticado, se pudera ou se ousara. Então, muitas vezes a gente vai ver pessoas aconselhando outras a fazer algo que ela queria fazer, ou que ela sabe que se aquela pessoa fizer, ela vai tirar proveito. Algo para ela vai ter ali, vai sair alguma coisa, ela vai tirar proveito de alguma coisa ali. Ou tem até alguém que ela quer que se dá mal, então ela aconselha a pessoa, não, vai lá, faz isso, porque ela sabe que se a pessoa fizer, o outro vai se dar mal. Alguém que ela quer que se dê mal. Então ela aconselha aquela pessoa a fazer aquilo ali. E aí o que acontece? É como se ela tivesse feito aquilo ali.
é como se aquela pessoa tivesse feito o mal também, tivesse praticado o mal. Então, aí a gente vai destacar a questão de conselhos que degeneram, que infelicitam, que perturbem, que desconsiderem a ética e o respeito. Então, qual tipo de conselho eu estou dando? Será que eu estou fazendo igual essa questão aí anterior, né? Querendo que o outro faça algo que vai me beneficiar a mim? Ou será que eu estou pensando em algo que vai beneficiar aquela pessoa que está me pedindo conselho? Então, os conselhos, os seus conselhos, os conselhos que nós damos às pessoas, serão sempre, uma vez seguidos, a sua presença junto ao aconselhado. Pense, então, vamos pensar no que Jesus seria capaz de aconselhar perante um problema em questão. E não trepide em aconselhar como ele. Será que nós somos capazes de aconselhar como Jesus? E aí a gente vai pensar, então, o que Jesus faria nessa situação? Como ele agiria? Como ele falaria para essa pessoa? Então, ore, confie sempre. E aí, lá em João, a gente vai ver a anotação que Jesus falou: vós podeis fazer o que faço e muito mais. Então, Jesus falou isso, gente. Então, não tem por que a gente ter medo em aconselhar como ele, não. Porque ele disse que a gente pode fazer o que ele faz e muito mais. A gente pode fazer o que ele fez e faz. E a gente pode ir além, fazer mais ainda. Então, quando alguém vier pedir um conselho para a gente, pensa, o que Jesus ia falar com essa pessoa? Como ele ia agir com ela? Ora, entre em oração, eleve os seus pensamentos, confie, e aí você vai conseguir aconselhar, sim, da melhor maneira possível aquela pessoa. Na 642, a gente vai ver Kardec perguntando: para agradar a Deus, então, e assegurar a nossa posição futura, bastará que o homem, então, não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Então a gente pensa assim: não vou aconselhar nada, não vou falar nada, não. Vou ficar quieto, vou ficar na minha. Prefiro não aconselhar, vou ficar neutro na situação. Estar neutro, gente, é estar fazendo mal. Porque quando a gente não faz o bem, a gente está praticando mal. Ali, ó, são os espíritos que estão falando. Então, mesmo estando consciente de que nem sempre as suas sugestões serão seguidas, ofereça sempre o melhor em forma de ideias e de comportamentos. Pensa assim: vou ficar neutro, não vou responder nada. Não pensa isso não. Sempre ofereça o bom conselho para aquela pessoa. Por mais que você saiba que aquela pessoa não vai dar ouvidos para o que você está falando. Eu estou cansada de aconselhar. Sempre quando eu falo para a pessoa continua escolhendo a opção errada, continua indo para o lado errado, falo com a pessoa já várias vezes, já falei diversas vezes para ir no estudo do centro, a pessoa não me escuta. Sempre que a pessoa te perguntar, continue oferecendo o melhor de você, o melhor que você tem. Não mantenha o silêncio, não. Fale, dê conselhos, continue falando, direcionando a pessoa para o bom, para o bem. Então, se sabemos como ajudar, por que? A gente já está finalizando o nosso estudo, tá? Então, por que a gente não ajuda? A gente vive com essas frases, né? Ele não me ouve, ela não me ouve. Já falei diversas vezes, sempre escolhe o mesmo caminho. Vai seguir sempre ao contrário do que falo. Se eu aconselhar, ela vai ficar melhor do que eu. Ainda tem isso, né? Essas questões, né? E aí, Benedita vai continuar
finalizar, tá, gente? Ela já vai finalizando a página dela e ela vai já encerrando assim, já chegando à conclusão dela assim. Uma vez que aquele que aconselha se converte em autor intelectual para aquele que obedece, e o autor intelectual costuma ser o mais responsabilizado em circunstâncias nefastas, mas o mais homenageado pela sociedade e pela consciência quando de sua autoria surge o bem e o belo. Então, quantos conselhos Jesus deu? Quantas vezes ele consolou? Quantas vezes ele mostrou opções e caminhos? E aí a gente vê duas histórias aí, só para a gente ilustrar, finalizando o nosso estudo, essa questão do conselho, para a gente ver que Jesus ele não cansava, né, dessa questão de aconselhar. A gente vê que com a mulher adúltera, Jesus fala o que com ela? Vá e não tornes a pecar. Jesus fala com ela. E aí ele vai além, ele fala com ela: mude de cidade, porque ali naquela cidade seria inviável ela continuar morando. E ela escuta tudo que Jesus falou. Ela foi, não voltou a pecar. Ela mudou de cidade, porque ali, né, seria inviável, né, dela morar ali naquela cidade, as pessoas continuariam julgando ela, aquela mulher ali. Então ela mudou, foi para outra cidade. Ela escutou tudo o que Jesus falou. E aí a gente vai ver a contrapartida, que é o jovem rico. E Jesus falou com ele o quê? Vá, vende tudo o que tens, partilha, né, divide para os pobres e segue-me. O jovem rico escutou Jesus? Mas aí a gente vai pensar assim, né? Porque quando um amigo nosso não escuta o nosso conselho, a gente fica com raiva, né? Ah, ele não fez o que eu falei, ele fez algo. Não, o jovem rico, ele desencarna. E quem é a primeira pessoa que recebe o jovem rico no plano espiritual, quando o jovem rico estava ali em lama, em lama, e ele vê uma luz, um clarão? Jesus. Jesus foi lá tirar ele dali. Ele era o amigo. Ele é o nosso amigo. Então não é amigo que ficou com raiva porque não escutou o meu conselho. Eu fiquei com raiva que ele não me seguiu, não foi junto comigo. Não, ele entendeu. Não estava na hora dele. O momento dele de despertar ainda não tinha chegado. O momento dele de me escutar ainda não tinha chegado. Mas ele jamais, o nosso amigo Jesus, jamais nos abandona. E às vezes a gente quer abandonar o amigo não escuta a gente deixa o amigo para lá. Ah, não quer me escutar, então deixa ele se ferrar. Né? Na hora que ele está lá na lama, eu vou falar com ele: bem feito, eu te avisei. Não é assim que às vezes a gente fala? Jesus, em algum momento, falou isso com o jovem rico, na hora que foi lá pegar ele: eu te avisei, viu? Falei que você ia. Aí, o que aconteceu com você? Ele deu a mão, falou: vem comigo, vem comigo. Né? E aí, finalizando, Benedita fala: dê bons conselhos sempre. E não se agaste e nem perturbe com o dito popular. Aliás, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E aí ela finaliza, né, trazendo mais um dito popular, mas para mostrar para a gente que é para a gente não levar essas questões culturais, muitas vezes, ao extremismo. Vamos analisar, vamos pensar, vamos observar e ver o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Muito obrigada. Desculpa, eu passei do tempo, como sempre, mais uma vez, mas eu agradeço demais a atenção de todos vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Minha querida Esther, mais uma vez nós ficamos assim ouvindo, refletindo. Muito bom, querida, porque nós precisamos estar sempre alertas mesmo, né? E a doutrina nos ensina muito, mas sempre que mais um dos nossos irmãos vem nos falar, é uma forma da gente relembrar e refletir sobre esses pontos importantíssimos. E uma coisa que você deixou bem claro: a nossa responsabilidade, não é? Importantíssimo. Agradecemos de coração, tá, querido? Foi muito bom mesmo.
Tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. Ah, querida. Então, agora nós convidamos a todos esses irmãos que estão conosco, estão muito felizes com a participação de todos, dando as suas boas-vindas. Muito importante essa união que a gente sente com vocês. E aqueles que poderão assistir depois. Continuamos, então, com o nosso pensamento elevado e vamos agradecer a Deus pelos momentos que passamos, pela aprendizagem que recebemos, que possamos praticar no nosso dia a dia, pois sabemos que todas essas reflexões fazem parte e nos ajudar nessa caminhada com Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado a esses bons espíritos que inspiraram nossa irmã Esther, a nossa mentora Zilda Gama, e pedimos, Senhor, que continue nos abençoando no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida, aquele abraço, bem apertado, tá? Muito obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada, querida. Beijo. Tchau. Beijo, Tchau. beijo.